Passei dias fazendo um bolo de noivado de $2.500. Para minha irmã na festa, ela me disse que não estava convidada e que eu deveria sair, então contei a todos como ela mentiu por anos. Para dar um pouco de contexto, tenho 26 anos e sou uma mulher que dirige seu próprio negócio de confeitaria há alguns anos. Diria que temos tido um desempenho bastante decente. Meu negócio é bastante conhecido na área onde moro e estamos pensando em expandir há algum tempo. Sou uma profissional e sempre tive um grande interesse em tudo isso. Também me formei em uma escola de culinária e tenho experiência suficiente na área para ser uma confeiteira excelente. A maioria das pessoas da minha família costuma me procurar quando precisam de bolos para eventos e coisas do tipo, e fico muito feliz em fazer isso por eles. Até ofereço preços mais baixos do que ofereceria para a maioria dos meus outros clientes. A única pessoa que nunca teve qualquer negócio comigo é minha irmã mais velha, chamemos ela de Rebeca. Ela é 4 anos mais velha que eu e costumávamos ter um bom relacionamento, mas as coisas ficaram ruins entre nós há alguns anos. Há cerca de 6 anos, ela trouxe o namorado para casa para o jantar de ação de graças. Ela tinha acabado de começar a trabalhar em uma nova empresa e foi lá que eles se conheceram. Eles estavam namorando há apenas alguns meses, mas eu podia perceber que ela estava bastante séria com ele. No entanto, não sei se ele estava tão interessado nela quanto ela nele, porque depois do jantar eu saí para fumar e ele me seguiu e começou a flertar comigo. Não me senti confortável com isso, então não dei atenção e voltei para dentro. Mais tarde naquela noite, puxei Rebeca de lado e contei sobre o comportamento do namorado dela comigo. Ela parecia chateada, mas não me disse nada e disse que iria investigar mais tarde. Não dei muita importância porque achei que tinha feito a coisa certa e agora dependia dela o que queria fazer a respeito. Mas não sei por que, depois daquele incidente, ela começou a se distanciar de mim. Tentei manter contato com ela e sair juntas, mas ela simplesmente parou um dia e nunca explicou seu comportamento. Ela até terminou com aquele cara alguns meses depois daquele incidente. Mas mesmo assim não consertamos as coisas entre nós e eu também comecei a ficar muito irritada com a forma como ela constantemente me ignorava e agia como se não quisesse estar perto de mim ou falar comigo, então parei de me esforçar para manter contato com ela. Depois disso, as coisas nunca mais foram as mesmas entre nós. Nós éramos civilizadas uma com a outra em reuniões familiares e coisas do tipo, mas não éramos amigas como costumávamos ser. Não foi até alguns anos atrás, talvez 3 anos atrás, que descobri o que realmente havia acontecido e por que ela parou de falar comigo de repente. Nossa prima, com quem ambas éramos muito próximas, chamemos ela de Lana, de 30 anos, me contou que Rebeca havia dito certas coisas naquela época que não me revelou no momento porque não sabia se cabia a ela dizer algo. Mas agora todas nós tínhamos crescido muito e ela pensou que finalmente podia me contar para que eu tivesse uma explicação de por que Rebeca não me falava mais. Aparentemente, depois daquele jantar de ação de graças, quando Rebeca perguntou ao namorado sobre o que eu havia contado, ele negou e disse que eu na verdade havia invertido a história e que era eu quem estava flertando com ele e tentando ficar com ele, em vez do contrário. E Rebeca acreditou nele em vez de mim porque aparentemente, naquela época, estava bastante insegura em relação a mim e pensava que eu era capaz de traí-la. Claro, ela não disse que estava insegura em relação a mim, mas a forma como ela estava falando de mim naquela época deixava muito óbvio. Pelo menos isso é o que Lana me disse e, honestamente, fazia sentido porque por muito tempo eu só havia sido a irmã bobinha de Rebeca, mas depois disso, me tornei minha própria pessoa e isso ia ser um pouco ameaçador para ela, especialmente quando o namorado dela estava flertando comigo. Foi realmente doloroso para mim que ela tivesse acreditado em um cara qualquer em vez de mim só porque precisava de uma razão para me odiar e me fazer parecer a vilã só por ser honesta com ela e me recusar a viver à sombra dela toda a minha vida. Lana me consolou e me disse que não era minha culpa, mas mesmo assim foi muito perturbador para mim na época e acho que nunca superei nada disso. Simplesmente acreditei que Rebeca e eu éramos próximas o suficiente para não permitir que esse tipo de coisa insignificante interferisse em nosso relacionamento. Mas obviamente, isso era uma expectativa unilateral e ela na verdade estava apenas procurando qualquer desculpa para se livrar de mim e depois poderia falar mal de mim para outras pessoas sem se sentir culpada por isso. No momento em que descobri tudo isso, já havia passado muito tempo e Rebeca e eu já tínhamos parado de falar muito antes de tudo isso me ser revelado. Então, naquela época, não parecia que valia a pena confrontá-la e tentar consertar as coisas porque já era tarde demais e todas nós tínhamos seguido em frente com nossas vidas.
Rebeca e eu já não estávamos nos falando há quase 3 anos quando descobri, e até Lana havia se distanciado dela. Mas isso porque ambas estavam ocupadas com suas próprias vidas e não por alguma briga, diferente de nós. Rebeca estava ocupada porque estava grávida na época e essa foi outra razão pela qual não pensei que valia a pena confrontá-la e trazer à tona todas essas coisas do passado, porque isso só levaria a muito estresse desnecessário que poderia ser facilmente evitado simplesmente varrendo tudo para debaixo do tapete e não falando sobre isso. Ela estava namorando seu agora noivo David há 1 ano naquela época e eu havia começado meu negócio quando seu filho tinha cerca de 5 meses. Não estou dizendo que era necessário que todos da minha família me procurassem sempre que precisassem de bolos para qualquer evento, mas achei que seria legal se o fizessem. E apesar de todos os conflitos não resolvidos entre nós, ainda esperava que Rebeca se aproximasse de mim quando precisasse de um bolo para os aniversários do filho porque é família. Isso era literalmente o mínimo que ela poderia fazer por mim, mas mais uma vez fiquei decepcionada. Esperava que as pessoas me apoiassem em meu novo negócio e a maioria das pessoas da minha família o fizeram. Até pessoas que eram apenas conhecidas e nem mesmo amigas minhas faziam questão de comprar de mim. Mas era apenas Rebeca quem nunca tinha qualquer tipo de negócio comigo e isso me fez sentir muito mal e insultada. A parte estranha de tudo isso era que sempre me convidavam para os aniversários do filho dela e sempre tinha algum bolo extravagante de outra confeitaria. E ainda assim minha mãe sempre me pedia para comparecer. Mesmo que eu não me sentisse confortável lá porque achava que era importante que pelo menos apresentássemos uma frente unida perante as pessoas como família. Então continuei comparecendo aos aniversários do meu sobrinho nos últimos 3 anos e sempre tinha que enfrentar um monte de perguntas de alguns membros da família intrometidos sobre o bolo, e sempre me via obrigada a abordar o assunto e dizer a eles que o bolo na verdade não era meu e que Rebeca o comprou em outro lugar. Eles sempre aproveitavam a oportunidade para ouvir isso e sorrir com presunção sobre o drama. Tudo estava ficando realmente nauseante e eu estava realmente cansada de que a mesma coisa acontecesse em todas as festas de aniversário anuais. Então este ano decidi pular o evento e ficar em casa porque simplesmente não me importava mais com as aparências. Pelo menos não tanto quanto quando tinha 23 anos. Minha mãe obviamente estava muito chateada por isso, mas meu pai não se importava e não acho que tenha feito diferença para minha irmã também. Ela não parecia pior por isso na festa porque via as fotos online, mas acho que isso lhe deu a desculpa perfeita para parar de fingir ter uma relação civil comigo e realmente começar a me evitar e me odiar completamente. Depois que pulei a festa de aniversário do filho dela este ano, ela me bloqueou em todas as formas de redes sociais e honestamente, estava bem com isso porque não éramos amigas de qualquer maneira e ela deixou muito claro para mim que a única razão pela qual eu era convidada a qualquer evento da família dela era porque nossa mãe queria que pelo menos fossemos civilizadas entre nós e apresentássemos uma frente refinada em vez de simplesmente sermos frias uma com a outra abertamente. Isso foi há quase 5 meses e não tivemos nenhum contato desde então. Houve alguns casamentos e eventos que tivemos que comparecer no meio, mas diferente de antes, quando pelo menos costumávamos nos cumprimentar sempre que nos encontrávamos nesses eventos, não fazíamos mais isso. Era muito óbvio que não estávamos mais nos falando e não me importava porque não éramos amigas. Ela era quem tinha um problema comigo, então podia me ignorar o quanto quisesse, simplesmente não me importava mais. Tinha perdido a esperança de que algum dia tivéssemos um bom relacionamento novamente. Mas então ela finalmente me desbloqueou há algumas semanas e se aproximou de mim pessoalmente. Pensei que finalmente ia abordar todos os problemas que tivemos nos últimos anos. Nem esperava que se desculpasse, apenas que reconhecesse que havia algo errado na forma como nos tratávamos. Mas ela não fez nada disso e, em vez disso, me disse que tinha um pedido para mim. Sabia do que se tratava porque tinha ouvido de algumas pessoas que agora estava noiva e David finalmente havia lhe pedido em casamento depois de 4 anos juntos. E iam se casar em alguns meses, então supus que talvez estivesse se aproximando de mim para pedir que fizesse um bolo para sua festa de noivado, e estava certa. Nem disse por favor nem nada para que sua mensagem soasse cortês, e foi realmente estranho porque nenhum outro cliente falaria assim comigo, porque simplesmente é rude. Vou anexar a mensagem que ela me enviou para que saibam exatamente do que estou falando. Preciso de um bolo de 5 andares para minha festa de noivado neste fim de semana. Me avise o preço esta noite. Isso foi tudo. Sem obrigado e sem por favor. Mas, mesmo assim, pedi que me explicasse o tipo de bolo que queria e respondi como faria com qualquer outro cliente e escolhi lidar de maneira profissional porque, no final do dia, isso era um negócio e não iria permitir que minha relação pessoal com ela interferisse nisso.
Ela se expandiu e me explicou o tipo exato de bolo que queria, e então informei que o preço seria em torno de $1.200. Já que o tipo de preparação que queria seria bastante elaborado e levaria um tempo para preparar tudo. Ela me disse que era muito para um bolo assim e que precisava baixar meu preço. Disse a ela que esse era o preço que estava cotando porque éramos família e estava dando um desconto. Mas de outra forma provavelmente teria cobrado um pouco mais por um bolo assim. Também disse que nem estava cobrando pelo custo de entrega. Então isso era realmente o mais baixo que podia oferecer e não podia dar um preço mais baixo sem incorrer em perdas para mim. Também estava aceitando esse pedido, mas em circunstâncias normais não teria aceitado um pedido tão grande com apenas uma semana de antecedência porque qualquer bolo de mais de 2 andares e tão elaborado geralmente requer que os pedidos sejam feitos com 2 semanas de antecedência ao evento. Então já estava fazendo muitas concessões para ela e estava indo além do habitual, e por isso não estava disposta a reduzir o preço ainda mais. Expliquei tudo isso e ela não parecia feliz com isso, mas também não cancelou o pedido, então segui em frente com tudo. Há 2 dias, finalmente fui ao local para entregar o bolo. Meu assistente e eu entregamos o bolo aproximadamente meia hora antes de todos começarem a chegar. E Rebeca parecia muito impressionada com meu trabalho e até me disse que estava contente com a forma como o bolo havia saído e foi razoavelmente amável comigo. E eu estava contente por isso. Agora, geralmente, quando termino com a entrega e me certifico de que tudo está no lugar, vou embora porque terminei meu trabalho, mas simplesmente assumi que poderia ficar porque literalmente era sua irmã e era família, então obviamente não iria tratar isso como um acordo puramente comercial. Além disso, tivemos uma boa relação enquanto discutíamos os bolos e tudo durante aqueles dias anteriores ao evento e pensei que estávamos em bons termos por um tempo. Mas acho que foi um grande erro da minha parte porque claramente não era o caso e me senti absolutamente humilhada. Meu assistente foi embora e voltou para a loja, então fiquei alguns minutos e algumas pessoas começaram a chegar. Rebeca havia pegado o bolo e o colocamos na mesa que ela queria que fosse apresentado, então estávamos lá paradas e pouco antes de ela sair para receber seus convidados. Ela se virou e me perguntou o que estava esperando ainda. Fiquei realmente confusa, então não disse nada e no silêncio que se seguiu, ela me disse que estava agradecida pelo bolo, mas que na verdade eu não estava convidada para o evento e isso era apenas algo profissional. Então realmente apreciaria que me fizesse escassa porque de outra forma todos estariam falando de nós duas e especulando se estávamos consertando nosso relacionamento ou não. E esse não era o momento para nada disso porque o dia estava destinado a celebrar ela e seu noivo, então não. Queria que estivesse lá. Depois desse pequeno discurso, me senti tão pequena e humilhada que quase fui embora, mas então vi meus pais entrando e nem me notaram lá parada. Não os culpo por isso, mas não sei por que, simplesmente me fez explodir. Provavelmente porque senti que me pediram para fazer aquele bolo só para me insultar e ver meus pais me fez sentir que isso era uma tentativa deliberada de sua parte para me lembrar que não me considerava família, embora eu sim, e lhe havia dado um desconto e me esforçado para fazer tudo conveniente para ela. Me senti terrível, então decidi me vingar de Rebeca por me insultar dessa maneira. Foi aí que eu poderia ter sido a pessoa errada, porque decidi fazer um discurso no evento e não foi um discurso agradável. Peguei a taça de vinho mais próxima e decidi chamar a atenção de todos para mim antes de fazer um pequeno brinde e deixar que todos soubessem exatamente como me sentia em relação a ela porque estava realmente zangada e não estava pensando claramente. Então limpei minha garganta e anunciei que tinha algo a dizer. E então todos os olhos estavam sobre mim e a maioria das pessoas estava surpresa de me ver lá porque todos sabiam sobre o tipo de relacionamento que tinha com Rebeca. Mas não ia ser tímida agora e manter minha boca fechada porque finalmente tinha tido o suficiente, e embora pudesse ver Rebeca dizendo para eu me calar, continuei com meu discurso. Comecei dizendo a todos como ela e eu éramos realmente próximas antes. Mas então de repente decidiu que ia ficar com ciúmes e insegura de mim um dia e começou a ser uma completa idiota comigo, embora não fosse minha culpa. Então narrei todo o incidente que ocorreu no jantar de ação de graças há 6 anos e como ela parou de falar comigo por causa do namorado dela na época, que nem sequer falava mais com ela depois de alguns meses. Mas ela só queria uma razão para me odiar e eu lhe servi isso em uma bandeja de prata ao ser honesta com ela naquela época.
Continuei falando sobre como ela me bloqueou em todos os lugares depois que não compareci à festa de aniversário do filho dela este ano e até mencionei como algumas das pessoas presentes naquela festa eram as responsáveis porque eram as que se certificavam de sempre mencionar como ela não me pedia bolos devido ao nosso relacionamento tenso. Pelo menos essas pessoas tinham a decência de parecer envergonhadas naquele ponto. Mas então continuei dizendo às pessoas como ela me havia contatado há alguns dias e havia feito todo o possível para arranjar tudo para ela e, apesar disso, me disse que não estava convidada para sua festa de noivado. O pior de tudo foi que nem sequer me havia pago pelo bolo ainda e estava bem com isso. Disse a eles que não estava convidada para a festa porque geralmente não aceito pedidos de clientes que não pagam antecipadamente. Então a chamei de um monte de nomes que havia estado guardando por literalmente anos e saí furiosa do local e dirigi de volta para minha loja. Estava furiosa pela forma como as coisas haviam se desenrolado naquele dia e não queria falar com ninguém. Então desliguei meu telefone e tentei me acalmar porque odiava todos naquele momento. Não foi até mais tarde naquela noite que decidi finalmente verificar meu telefone porque havia me acalmado e me sentia pronta para falar com as pessoas. Esperava que meus pais entrassem em contato comigo por razões óbvias, mas não pensei que realmente estariam do lado de Rebeca nisso. Talvez minha mãe, mas definitivamente não meu pai. E fiquei bastante surpresa ao descobrir que ambos acreditavam que o que fiz foi completamente pouco profissional e inapropriado e que deveria me desculpar publicamente com ela. Porque arruinei completamente sua festa e não foi justo lavar nossa roupa suja assim na frente de todos, porque não só estava a família, mas também alguns amigos e colegas dela presentes lá. Realmente pensei que ambos estavam sendo completamente irracionais e decidi chamá-los para falar com eles. Acho que ainda estava bastante chateada por tudo o que havia acontecido naquele dia, então no segundo que atenderam a ligação, comecei a gritar com eles e disse que não havia maneira na terra de que iria me desculpar com Rebeca porque o que ela fez foi humilhante e não tinha direito de me tratar assim. Eles me disseram que podiam entender de onde eu vinha, mas ainda assim, sentir-se humilhada não desculpava o que fiz porque a forma como ela me havia insultado estava errada. Mas pelo menos não foi tão pública e o que fiz a ela foi bastante público e nos retratou a todos de uma maneira ruim. Meu pai me disse que pelo menos deveria ter esperado até o evento terminar para confrontá-la e naquele momento, qualquer coisa que dissesse, eles teriam me apoiado. Mas não podiam apoiar isso e acreditam que é necessário que eu faça uma desculpa pública porque o que fiz simplesmente não estava certo e não concordei com isso. Então briguei com meu pai também e agora ninguém da família está falando comigo mais. Cheguei a um ponto em que sou forçada a considerar que talvez tenha feito algo errado e minhas ações não estavam justificadas. Também tenho pensado nisso de uma capacidade profissional e talvez tenha sido uma má imagem para mim porque claramente ela só queria que isso fosse um acordo puramente comercial. Mas me esforcei para tratá-la como família. Acho que também deveria ter sabido que só queria meus serviços profissionais e deveria tê-la tratado como faria com qualquer outro cliente em vez de ir além. Sinto que me fizeram de boba e fazer aquele brinde estúpido não me fez sentir melhor e acho que piorou meu relacionamento com meus pais porque agora até eles não querem falar comigo a menos que me desculpe com Rebeca. Sinto que toda essa experiência foi uma perda total para mim e simplesmente não sei como lidar com isso ou seguir em frente agora porque, embora não me importe em não falar mais com Rebeca, não quero que isso seja o caso com meus pais porque realmente os amo e definitivamente quero estar em contato com eles. Então, vocês acham que devo me desculpar com Rebeca e simplesmente acabar com isso? Seja por arruinar a festa de noivado da minha irmã depois que ela me pediu que fizesse um bolo caro e depois me disse que nem estava convidada? Atualização 1. Há alguns dias decidi que ia me desculpar com Rebeca porque só queria que isso terminasse. Honestamente, nem me importava se ela merecia essa desculpa ou não, mas só queria terminar com isso e estar em bons termos com meus pais pelo menos. Então havia tomado uma decisão e ia me desculpar com ela. Haviam passado 5 dias desde que tudo havia acontecido na festa e meus pais não me haviam falado durante esses 5 dias, mas no dia em que estava prestes a me desculpar, meu pai entrou em contato comigo e me disse que sentia muito por ter reagido como reagiu naquele dia. Ele me disse que estava se desculpando pela forma como tanto minha mãe quanto ele haviam falado comigo depois da festa naquele dia porque nem sequer haviam pensado em como eu devia ter me sentido e constantemente continuavam mencionando como havia arruinado a festa e meu comportamento havia deixado uma má impressão nas pessoas que haviam sido convidadas. Mas depois realmente pensaram nisso e perceberam que eu não era o tipo de pessoa que perderia a cabeça por qualquer coisa e tudo. E devia ter me sentido muito mal para reagir daquela maneira.
Eles não estavam dizendo que meu comportamento era necessariamente aceitável de repente, mas se desculpavam por terem invalidado meus sentimentos só porque pensavam que era mais importante ser percebidos como uma família feliz e saudável em vez de tentar realmente ser uma. Então agora queriam falar comigo e realmente chegar ao fundo de como eu estava me sentindo e por que fiz o que fiz naquele dia. Nenhum de nós havia realmente escutado o outro e por isso houve tantos mal-entendidos e acabamos sem nos falar por 5 dias. Eles me disseram que já haviam falado com Rebecca e ela ia me pagar o dinheiro em alguns dias e haviam ouvido a versão dela da história, mas agora queriam ouvir a minha. Então contei a eles que me havia sentido muito mal porque a havia tratado como família e feito tantas concessões para ela e ela sabia. Mas nem isso foi suficiente para que me tratasse com decência humana básica. Me senti usada e traída quando me disse que nem estava convidada e queria que eu fosse embora, por isso tive uma reação tão forte. Lamento minha explosão, mas era algo muito esperado e não acho que lhe deva uma desculpa. Meus pais me disseram que podiam entender como me sentia e não acreditam que seja seu lugar me perdoar. Mas também não é seu lugar guardar rancor contra mim porque isso é entre Rebecca e eu, e acreditam que podemos resolver isso por conta própria se quisermos, e não querem ser parte disso mais. E honestamente respeito isso. Então pelo menos agora as coisas estão claras entre meus pais e eu, e quanto a Rebecca, não sei realmente o que vai acontecer lá, mas só espero que me pague o dinheiro que deve. Atualização 2, tem sido uma semana e meia desde sua festa de noivado e hoje finalmente recebi o pagamento, mas só recebi $1000. E ela me disse que havia deduzido o que achava necessário devido ao meu comportamento na festa e não acreditava que merecia ser paga o valor total depois do que havia feito. Acho que posso respeitar isso porque se estivesse no lugar dela, provavelmente teria feito o mesmo. Também não quero falar com ela novamente nem ter qualquer tipo de interação com ela porque já terminei e quero superar isso o mais rápido possível. Haverá mais clientes no futuro e sempre posso recuperar o dinheiro, mas não poderei recuperar minha saúde mental e o tempo que perderia tentando falar com ela e fazê-la ver a razão. Então acho que todos estamos melhor sem nos envolver. Meus pais e eu voltamos ao normal e é como se aquele pequeno desvio não tivesse ocorrido, então isso é ótimo. Atualização 3, Rebecca se casou há alguns dias e obviamente não fui convidada. Mas está tudo bem porque não acho que gostaria de fazer parte de nada que a incluísse e acho que podemos dizer o mesmo dela quando se trata de mim. Meus pais compareceram e sei que se divertiram, mas não me falaram sobre isso e realmente aprecio isso. Até minha mãe, que teve muita dificuldade em entender antes que minha irmã e eu não nos dávamos mais bem. Respeitou o fato de que ela e eu não queríamos falar entre nós nem ouvir sobre a outra e acho que agora simplesmente se dá por certo que não nos damos bem. Voltamos a nos ignorar em eventos familiares e acho que isso é o melhor a longo prazo. Desejo a ela muita felicidade e sucesso em sua nova vida e espero que algum dia possamos nos reconciliar, mas honestamente, não me importo se isso não acabar acontecendo. Meu negócio vai bem e estou feliz. Meus pais e eu temos uma boa relação e tenho uma irmã, só que não é minha irmã biológica, e na verdade estou falando de Lana, que tem estado lá para mim durante os últimos dias também e tenho ótimos amigos e colegas de trabalho. Não poderia pedir mais.